Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Capítulo 42, versículo 18, aliás, um versículo antes, 18. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Surdos ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Mas Deus não está falando aqui com surdos no sentido físico, de não ter audição, ou cegos no sentido também físico, de não poder enxergar, ter deficiente visual. Não é com eles. E os versículos seguintes farão você entender melhor isso. Aí ele fala assim, ó: quem é cego como o meu amigo? Deus faz uma pergunta: quem é cego como o meu amigo? E cego como o servo do Senhor? Deus faz essa pergunta: será que tem alguém tão cego como o meu amigo? Por exemplo, quem é amigo de Deus? Você é amigo de Deus? Quem se faz inimigo do mundo, quem abandona o mundo, se torna amigo de Deus. Quando uma pessoa renuncia o pecado, ela renunciou à amizade do mundo, a comunhão com o mundo, para ter comunhão com Deus. Então ela se torna, Abraão, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Então ele fala assim: quem é cego como o meu amigo? E cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Está vendo como não está falando de alguém que é deficiente visual? Porque ele mesmo afirma que ele chama o seu amigo ou o seu servo de cego, porque ele diz assim: você vê muita coisa, só que você não observa. Você sabe que ver, enxergar, é um sentido natural. A menos que você seja deficiente visual, você enxerga. Eu estou vendo vocês estão me vendo. Então, isso é ver, isso é enxergar. Mas Deus reclama que os servos dele veem, mas não observam. Observar é diferente. Observar é o resultado da ação dos olhos em parceria com a razão, com a mente, com o raciocínio, com o intelecto. Quando você fala assim: fulano, olha, então só você abrir os olhos e olhar na direção que mandaram. Agora, quando fala assim, observa, então você tem que prestar atenção em detalhes, você tem que usar a cabeça para você enxergar uma coisa que só olhando você não vê. Então Deus reclama isso, que os seus servos veem, mas não observam, ou seja, usa apenas os olhos, mas não usam a cabeça. E aí ele diz assim: ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Ou seja, a pessoa escuta. Por exemplo, o que nós pregamos para quem senta aqui, nós pregamos para quem senta aqui, para quem senta ali, para quem senta lá. A pregação é a mesma, as condições dadas, o alimento espiritual é o mesmo. A oração que fazemos por uns, fazemos por todos. Mas o efeito dessa palavra que nós pregamos, que você tem na sua mão, não é o mesmo para todos. Tem gente que vem na igreja, como nós vimos no caso desse testemunho, há muitos anos, e a vida da pessoa não mudou. Aqui fala, por exemplo, vamos citar um exemplo, Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono. A pessoa tem a Bíblia, está essa promessa, mas ela não dorme. Ela não tem paz para dormir.
E quando dorme, dorme mal, tem pesadelo, terror noturno. Sofre, vê isso, ouve aquilo, enfim, vê vultos, ouve vozes, tem uma vida perturbada. Aqui diz, numa das passagens mais conhecidas, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a pessoa tem a Bíblia, vem na igreja, está faltando tudo. Mas ela não observa, ela lê a Bíblia, ela ouve. Mas mesmo ouvindo, não ouve. A pessoa está como que se tivesse anestesiada, adormecida dentro da igreja. Aí Deus em seguida explica o que é que falta para as pessoas. Aí ele fala assim, ó: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei. O que é a lei? A lei é o quê? A palavra. A lei é o que você tem aí nas mãos, a palavra de Deus. Então foi do agrado de Deus engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Essa palavra, ela é o quê, gente? Gloriosa. Isso aqui é uma riqueza incalculável. A Igreja Universal nasceu disso aqui. A nação de Israel nasceu dessa palavra. O cristianismo nasceu daqui. Essa palavra é perfeita, é gloriosa, é maravilhosa, é extraordinária. Não há nenhuma palavra que a gente tenha no dicionário que possa definir o que essa palavra representa. Não há palavras. Ela é gloriosa. E foi do agrado de Deus fazê-la assim. Foi do agrado de Deus colocar aqui mais de 8.000 promessas. Aqui tem promessa para essa vida e tem promessa para a eternidade. Aqui tem promessa para a vida financeira, tem promessa para a família, tem promessa para a saúde, tem promessa para a vida espiritual, tem promessa para todas as áreas da sua vida. Aqui temos as palavras não temas 366 vezes. Uma para cada dia do ano, como se Deus dissesse todo dia para você, não temas, e ainda sobra uma para o ano bissexto. Foi do agrado de Deus fazer essa palavra gloriosa. Deus a fez gloriosa. Não obstante, olha como que ele continua aqui. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz o quê? Restitui. Ou seja, Deus usou o profeta Isaías para falar da indignação, da sua indignação. Sabe, Deus ficou indignado porque Deus, é como se ele dissesse assim: puxa vida, eu fiz aliança com esse povo. Eu dei a minha palavra, eu tirei esse povo do Egito, eu conduzi esse povo pelo deserto, eu fiz desse povo a minha primícia, eu tenho atendido, eu tenho enviado os profetas, eu prometi, eu fiz um acordo e prometi cumprir, eu fiz promessas maravilhosas, gloriosas, e não obstante a tudo que eu fiz, esse povo vive como cauda, esse povo vive dentro das cavernas, esse povo vive sendo afligido pelos inimigos. Por isso que Deus fala, não é possível, não tem ninguém mais cego do que esse povo, não tem ninguém mais surdo do que esse povo, do que o meu amigo, do que o meu servo, porque eu fiz a minha palavra gloriosa, e esse povo não se beneficia do que eu tenho para dar. Compreende, pessoal? Sim ou não? E isso se repete na história. A história de Israel é assim, ó, altos e baixos, altos e baixos. Vinha um profeta que levantava o povo, um líder como Moisés, como Josué, como Gideão, alguém que
levantava o povo, liderava o povo, então o povo se voltava para Deus, o povo abria mão da idolatria, abria mão da desobediência e passava a se encaixar na vontade de Deus, a viver pela fé. Então Deus dava a vitória para o povo em tudo, e Israel era exaltado diante das outras nações, e o nome de Deus era respeitado pelas nações. Lembra quando Raabe, a meretriz, recebeu os espias de Israel na casa dela, e eles estavam para derrubar as muralhas de Jericó, para invadir Jericó? Ela disse para eles assim: olha, aqui em Jericó não há ânimo em mais ninguém, só por vocês, só de sabermos que vocês estão próximos, porque nós ouvimos falar das maravilhas que o Deus de vocês faz. Nós já recebemos a notícia, olha que não tinha jornal, não tinha internet, não tinha a mídia que tem hoje, mas ela disse: nós já recebemos a notícia do que o Deus de vocês fez com Faraó, de que ele abriu o mar para vocês passarem, e aqui está todo mundo desmaiado, porque nós sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eles estavam morrendo de medo. Havia respeito para com Israel, o nome Israel, e havia respeito para com Deus, o Deus de Abraão, porque o povo estava vencendo. Mas, em outras épocas, o povo se desviava da fé, o povo abandonava a fé, entrava no pecado, se voltava para a idolatria, para outros deuses, virava as costas para Deus. Então Deus tirava o seu amparo de sobre o seu povo, porque a aliança havia sido quebrada. Muitas vezes o povo tinha a arca, mas só tinha a arca, não tinha mais a aliança, que é a arca da aliança. É a mesma coisa que você ter uma aliança de casado no dedo, mas você está traindo o marido, está traindo a mulher. Então você tem a aliança, mas a palavra você não tem mais. Então, por causa disso, Deus tirava o amparo, e Israel era massacrado, Israel era levado, muitos eram levados, como a gente viu na novela O Rico e Lázaro, eles sendo destruídos por Nabucodonosor, e sendo levados, acorrentados para a Babilônia. Viravam cauda, capacho, eram humilhados. Por quê? Porque viravam as costas para Deus e queriam seguir o próprio coração. E aquilo durava muito tempo, até que alguém se levantava e despertava o povo, e acordava o povo, e dizia: está errado, nós temos que nos voltar para Deus, nós temos que refazer aliança. E quando o povo refazia aliança e afinava com Deus, aí já era. Mesmo Israel, pequenininho, Israel prevalecia diante dos maiores exércitos da terra. Cumpria-se o que estava escrito: serás cabeça e não cauda, estarás por cima e não de baixo. Eu pergunto a você, você acha que Deus mudou o seu modo de operar? Deus muda, gente? Deus muda? Deus não muda, Ele é o mesmo. Então hoje Deus espera que as pessoas deem ouvidos à sua palavra. Hoje em dia, o evangelho no mundo, e também no Brasil, principalmente no Brasil, o evangelho está adormecido. As pessoas, elas estão assim, elas veem, mas não veem, elas ouvem, mas não ouvem, sabe? Você vê, as pessoas se reúnem, as igrejas estão cheias de música, não que seja errado, a gente também tem música na igreja, a gente também canta, mas às vezes as pessoas estão lá: não há Deus, o que? Maior, não há Deus melhor, criou o céu, criou a terra, ó, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez. Está lá na casa dela as contas, tudo vencida. Tudo criou. A minha família eu entrego a Deus. Está lá o filho na biqueira, na cocaína, o marido nos braços da amante, a casa está um inferno, é briga todo dia, e ela está lá na igreja. Mas ela não atina para isso. Compreende sim ou não? Ela está lá olhando a natureza, né?
Quando fala assim, então minha alma canta a ti, Senhor. Que completa? Quão grande és tu. Quão grande és tu. Aí fala, quando eu olho as estrelas, o céu pontilhado. Quando há vagar nas matas e florestas, a pessoa vê a natureza e, meu Deus, tudo isso, as montanhas, o céu, o mar, as estrelas, tudo isso foi criado pelo meu Deus. E fica lá, quão grande és tu. Mas a vida da pessoa está ali, naquela insignificância. Mas Deus é Deus de pactos, Deus é Deus de aliança. Deus não vai se manifestar porque você é um coitadinho. Deus não vai operar na sua vida porque você precisa. Ele é galardoador, não está escrito que Ele é doador, está escrito que Ele é galardoador. Ou seja, Ele recompensa a minha fé. Ele vai se manifestar na minha vida. A minha vida é resultado da minha fé, a sua é resultado da sua. E vai ser amanhã resultado da fé de cada um de nós. Nós não podemos culpar ninguém pelo nosso fracasso. Quem está entendendo? É isso, pessoal. Você não pode aceitar ter vindo para a Igreja Universal para mudar de religião. Você tem que mudar de vida, porque essa palavra foi do agrado de Deus engrandecê-la e fazê-la gloriosa. Mas você tem que obedecer, você tem que se sujeitar, você tem que levar a sério, viver pela fé. Se Deus fez com Abraão é porque ele ouviu. Se Deus fez com Davi foi porque Davi ouviu. E quando Davi errou, ele colheu o que plantou. E está lá registrado, para servir de exemplo para nós. Deus é assim. Enquanto o povo honrou a ele, ele honrou o povo. Ninguém tocava no povo, o povo era a sua primícia. Quando o povo virava as costas, os inimigos faziam a festa. É justiça. Deus é amor, mas antes de ser amor é justiça. Se você não o coloca acima de tudo, se você não dá a Ele a devida honra, você vai ficar para trás. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. 판스 유징 그래머 룰즈 앤드 된 유 스피크. 대츠와 다이 도데트 슬로우 프로세스 컴플리트리 바이 패시즈 더 포널라지켈 루프. It is highly analytical and that is why I sound like a robot, because I am building sentences like a mathematical equation, exactly. But when you do shadowing, hear the audio and you push it straight out of your mouth a half second later. You do not have time to translate, you do not have time to think about grammar. Well, you are forcing the sound directly through the phonological loop and into your vocal cords. You are building direct muscle memory in your mouth, tongue and diaphragm. I am starting to see the appeal. It takes the heavy thinking out of the process. How exactly do I practice this? You mentioned a half second delay. Are there different ways to do this? There are three main techniques and they each serve a slightly different purpose. The first is what we call synchronous shadowing. Synchronous, meaning synchronous, means happening at the exact same